Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar nosso do Campus Melo Advogados. Dessa vez a gente conta com as nossas colegas do Sedgwick, a Beatriz Americano e a Natália Silva. E além da Bia e da Natália, a gente também tem como convidado o nosso sócio de Compliance e Cybersecurity, o Ricardo Caiado. A gente vai abrir aqui um pouquinho com um tema que a gente sempre que a gente tem falado bastante, né, sobre a importância da regulação de sinistros e avaliação dos clausulados. Acho que a importância da regulação de sinistros atualmente é muito, muito relevante, tanto para as seguradoras que já fazem isso de uma forma rápida e super profissional, e também muito importante, mais do que nunca, para os segurados, principalmente em vista à pandemia que nós estamos vivendo e a necessidade de ter respostas rápidas de assuntos que que a gente está vivendo no dia a dia. E sem dúvida a avaliação do clausulado, tanto por parte da seguradora quanto dos segurados, né? Acho que a questão do clausulado aí tem uma parte que a gente sabe que as seguradoras passaram esses meses, sem dúvida, avaliando qual é a implicação que a pandemia do Covid-19 teve nos seus produtos, como vai afetar as suas carteiras. E acho que um dos pontos aqui mais importantes que a gente tem com relação ao tema de cyber que nós estamos tratando hoje é a questão da mudança social que nós estamos vivendo, né? As regras que foram impostas sejam determinações, né, ou recomendações do órgão da Organização Mundial de Saúde, ou sejam imposições governamentais de isolamento social, trabalho remoto para todos aqueles que podem fazê-lo. Então, teve uma mudança significativa na forma de vida das pessoas e como isso afeta os produtos e como isso se enquadraria dentro dos clausulados. Já que vou deixar aqui para você fazer a sua contribuição de sempre. Bom, eu acho que é mais ou menos já o que a Marcela falou. Nessa situação, e aqui a gente vai bater na tecla e lembrar que é uma situação inédita, né? A gente não teve, num passado recente, uma situação de pandemia como que a gente está enfrentando. E mesmo quando teve a última pandemia parecida com essa, a gente não tinha um mundo globalizado como e a gente não tinha tantas seguradoras, coberturas e toda essa estrutura de seguro e resseguro mundial que a gente tem hoje. Então, é uma situação que vai demandar não só a atenção de todos os players do mercado, mas também dos órgãos reguladores, e também no Congresso, né? Não sei se vocês estão acompanhando, nós estamos. Teve já a aprovação no Senado do projeto de lei que proíbe, para seguro de pessoas, por exemplo, a exclusão por pandemia e epidemia. Então, assim, a gente está vendo que no meio de toda essa confusão, e aqui confusão eu digo social mesmo, né, que é uma situação difícil, é uma situação diferente, a gente está vendo que está passando um projeto de lei que, inclusive, se for aprovado o que já foi aprovado no Senado, ele vai aplicar para contratos vigentes, ou seja, não fez parte da subscrição das seguradoras. Então, isso é um ponto importante, né? Aqui, óbvio, a gente vai focar mais em cyber, mas a regulação de sinistro, ela é muito importante nessa situação, seja numa atuação doméstica, né, no Brasil, ou para uma atuação multinacional, porque tem muitas seguradoras aqui que fazem parte de grupos econômicos multinacionais. Então, é importante que seja avaliado qual vai ser a diretriz e, principalmente, como a Marcela falou, avaliar os clausulados, o que vocês já têm, tanto como seguradora quanto como segurado, para fins de saber o que está coberto e o que está excluído. Com relação, aqui mais
uma cerejinha, né, um ponto para a gente começar a pensar, eu puxei dos dados estatísticos da SUSEP o primeiro trimestre, principalmente a parte dos sinistros. Em março, né, porque vocês sabem, os quadros estatísticos são trimestrais, né, que são enviados para a SUSEP, de janeiro, fevereiro para março, a gente teve um aumento de quase 500 milhões de sinistros. Eu acho que é cedo ainda para saber se isso é ou não um reflexo da pandemia, mas eu acho que é importante, assim que tiver, que as seguradoras enviarem os quadros estatísticos do segundo trimestre, a gente avaliar isso. Então, aqui é mais um ponto de atenção. A gente teve janeiro e fevereiro bem linear o valor dos sinistros, e aí em março a gente teve 500 milhões a mais. De novo, não sei se isso já é um impacto ou não, mas pode ser, né? Talvez teve um aumento em alguns ramos, outros não. Isso dá também para ir puxando pelos quadros estatísticos, mas acho que é importante todo o mercado ficar muito atento com relação a isso. Então, acho que essas são as nossas ponderações iniciais. Gê, você passa para a gente, por favor, o slide. A gente vai passar aqui para a Bia, que vai falar um pouco sobre o panorama de segurança cibernética nesse novo... É o Ricardo, desculpa, gente. Ricardo, vou passar para você falar sobre o panorama de segurança cibernética e esse tema sobre a maior exposição e aumento de ataques. Ótimo, muito obrigado, Marcela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Um painel aqui repleto de profissionais excelentes e com muita experiência na área de cyber. E para tratar desse tema, né, que é tão presente na nossa vida nos tempos de hoje. Um panorama de cyber não pode começar sem a gente falar, na verdade, do que é hoje em dia, né, o risco de exposição a algum incidente de segurança cibernética. Em todos os treinamentos, fóruns de discussão que a gente participa, a gente ouve uma afirmação que é até um pouco catastrófica, mas que cada vez mais se confirma como uma verdade. Hoje em dia, a questão não mais se pauta se uma empresa vai ser vítima de um ataque cibernético ou não, mas quando a empresa vai ser vítima de algum ataque ou algum outro tipo de incidente cibernético, porque isso é uma realidade hoje na vida de todas as empresas. E o que a gente percebe, né, conversando com o mercado, é que muitas empresas não têm ainda uma consciência plena desse risco. Várias empresas entendem que, em função do mercado de atuação, em função das atividades que ela realiza, ou até vezes mesmo pelo porte da empresa, algumas empresas acham que não são vítimas em potencial de um problema de segurança cibernética, o que, na verdade, não é uma afirmação correta, né? Todas as empresas são vítimas, né? Ainda que de porte pequeno, muitas vezes o incidente ele passa por uma empresa menor para ser um caminho até chegar numa empresa maior, que eventualmente tem um contrato com ela. Então, de fato, no mercado globalizado e conectado, todos nós estamos expostos a riscos. Por isso que esse tema é tão importante e também por isso é que o mercado está se organizando, especialmente no mercado de seguros, para lidar com essas novas realidades. E aí, falando um pouco sobre fontes de incidentes de segurança cibernética, são inúmeras as fontes, mas eu selecionei aqui as 4 que eu reputo principais, só para a gente ter uma ideia e começar a entrar um pouco aqui no tema específico. Né? A principal fonte de riscos são os hackers, né? Aquelas pessoas que têm um conhecimento profundo de informática e que, portanto, têm uma habilidade muito grande, né, de violar sistemas de segurança e mapear até mesmo mecanismos de proteção das empresas. E aí aqui a gente tem os crackers, que são os hackers do mal, aqueles, né, que praticam crimes cibernéticos, muitas vezes sequestram dados das empresas para pedir depois um resgate. A gente viu recentemente aí o ataque do WannaCry, que foi um ataque global, afetou mercados no mundo inteiro. Então, via de regra, esses são os responsáveis pelos incidentes mais graves. Mas existem também os chamados white hat hackers, que são os hackers, entre aspas, do bem,
porque, embora eles façam invasões de sistemas e divulguem dados, eles são pautados mais por um princípio de expor vulnerabilidades das empresas, para que os consumidores tenham conhecimento, né, dessas vulnerabilidades, e não cobram resgates nem nada, né? São hackers que gostam só de expor as falhas estruturais do sistema de informática. Um exemplo recente desse tipo de episódio aconteceu com a Vivo, foi publicado aí na imprensa, né? A Vivo sofreu um vazamento grande de dados que teve a autoria aí clamada por hackers que só queriam mostrar falhas de vulnerabilidade nos sistemas da Vivo e não cobraram nenhum tipo de resgate. Então, esses são os principais players. Mas, além deles, próprios governos, né, fazem muitas ações de invasão de sistemas e monitoramento de comunicações. A gente viu o Snowden em 2013, né, que afetou inclusive o Brasil à época. Muito se discute se a China não tem uma agência especializada em monitorar comunicações ao redor do mundo e também empresas até. Então, hoje é uma realidade que governos atuam nesse sistema, né, como agentes importantes aí no mundo da informática. Dentro das empresas, a gente tem funcionários mal intencionados, muitas vezes funcionários que estão no momento ruim da carreira, que foram deprimidos em alguma promoção, também são fontes, muitas vezes, de problemas. E também falhas humanas e operacionais, né? A gente atuou recentemente no caso em que uma falha de sistema mandou o holerite dos funcionários de uma maneira totalmente trocada. Então, o funcionário X recebeu o holerite do funcionário Y. Isso aconteceu na empresa inteira, por conta de uma falha do sistema de envio desses documentos. E aí, embora isso não seja nenhum tipo de ataque criminoso, isso é considerado um incidente de segurança da informação, porque, obviamente, várias informações sensíveis dos funcionários foram divulgadas para as pessoas que não deveriam ter acesso a essas informações. Então, a gama de fontes de incidentes cibernéticos ela é imensa e as empresas precisam estar atentas a isso. E quando a gente pensa no contexto que a gente está vivendo, né, de Covid, de distanciamento social, algumas pesquisas já indicam que efetivamente existe um aumento de incidentes cibernéticos em função desse isolamento e, consequentemente, de um trabalho remoto em massa sem precedentes na história recente, né? É importante dizer que os ataques cibernéticos eles já vinham aumentando ao longo dos anos, porque o avanço tecnológico e o acesso à informação viabiliza, obviamente, novas formas de ataques e de violações a sistemas de segurança, né? Hoje em dia é muito fácil para qualquer pessoa, por meio da internet, e quem tem mais habilidade até da Deep Web ou da Dark Web, acessar informações sobre ataques, comprar ferramentas para fazer ataques. Então, nos últimos anos, a gente vem percebido um aumento expressivo do número de ataques, mas a questão do isolamento social e do trabalho remoto incrementou esse número e até corrobora um pouco, talvez, Jaqueline, do que você falou aí, do aumento dos números de sinistros em março. A Poliana Zerneck, que é advogada da nossa equipe Fera aí na parte de cyber também, ela fez um levantamento e ela achou aqui uma pesquisa da Fortinet, que é uma empresa de segurança americana, que mapeia os incidentes de segurança cibernética no mundo todo. De acordo com essa pesquisa, o Brasil sofreu cerca de 1,6 bilhão de tentativas de ataque cibernético só no primeiro trimestre de 2020. E só em março, que foi o mês em que a maioria dos países migrou para o trabalho remoto, houve uma média de 600 novas campanhas de phishing por dia no mundo todo. Ou seja, corroborando aí talvez já que parte do que os seus gráficos têm mostrado, pode ser sim que essa questão do trabalho remoto ela tenha sim aumentado a exposição a ataques cibernéticos e, consequentemente, o acionamento de apólices aí relacionadas ao tema. Tá? Só para concluir essa pesquisa, fazendo uma comparação com março do ano passado, houve um aumento de 131% na incidência de vírus aí ao redor do globo. Né? Então, é de fato algo para a gente prestar atenção e se preparar, porque a gente sabe bem, né, que essa questão do trabalho remoto ela vai se estender aí, mesmo quando a pandemia se arrefecer. E é importante dizer também que o padrão de ataques ele tem mudado ao longo da pandemia, né?
antes da pandemia, os ataques, em sua grande maioria, eles eram ataques de exploits, em que o agente ele tenta burlar ou violar um sistema de segurança da empresa. Agora, com as pessoas trabalhando de casa, a pesquisa revelou um aumento dos ataques de phishing, que são aqueles ataques em que a pessoa manda um link com alguma informação, manda um e-mail e estimula a vítima a clicar e, dessa forma, dá acesso àquele dispositivo para o agente que está fazendo o ataque. Né? E aí, nesse período de pandemia, muitas informações, todo mundo buscando informações, a vulnerabilidade ao phishing aumenta. Então, é algo para a gente prestar atenção. E aí, quando a gente pensa no Brasil, em termos de preparo para lidar com essa situação, a gente percebe que o Brasil ainda está caminhando a passos lentos, no sentido de se estruturar em termos de políticas públicas para endereçar a questão. O Brasil tem aderido a alguns fóruns internacionais, alguns compromissos internacionais, mas o fato é que a última e grande atualização legislativa que a gente teve foi a LGPD, cuja vigência ainda está em discussão. E a LGPD, embora tenha o foco na privacidade de dados, ela tem um capítulo específico para tratar de segurança da informação. As principais disposições estão lá nos artigos 46 a 49, e eles trazem uma série de obrigações dos controladores e dos processadores de dados pessoais. Para quem não está aí muito afeito às terminologias, o controlador dos dados é aquele que determina os propósitos e os meios de processamento dos dados pessoais. Via de regra, é a empresa que coleta os dados, né? Por exemplo, uma loja virtual que, para fazer uma venda e a entrega de um produto, ela precisa coletar algumas informações do consumidor. Via de regra, esse é o controlador. E o processador é aquele que vai fazer o tratamento do dado em nome ou representando o responsável pelo tratamento. Então, via de regra, é uma empresa terceirizada, contratada pelo controlador para fazer algum tipo de serviço, por exemplo, viabilizar uma plataforma online para processamento dos dados. Tá? Então, a LGPD ela andou muito bem ao regulamentar a atuação desses dois grandes players do mercado, e ela trata as obrigações no sentido de que ambos devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados de situações acidentais, como destruição, perda, alteração. Ou seja, a lei ela tenta cobrir todas aquelas fontes de risco que a gente falou no início. Os sistemas eles devem ser desenhados de acordo com os produtos e os sistemas das empresas. É aquilo que o mercado chama de privacy by design, ou seja, cada empresa tem que entender a sua realidade e estruturar sistemas adequados a essa realidade. E no futuro, quando a Autoridade Nacional de Dados for criada, ela poderá dispor sobre outros padrões mínimos para processamento e tratamento de dados. E aqui, já encaminhando para a parte final dessa minha primeira fala, em caso de um incidente, né, de segurança, né, um vazamento de dados ou um ataque de hackers, né, o que a LGPD determina que as empresas façam? Né? O controlador de dados ele tem a obrigação de comunicar esse incidente tanto para a autoridade nacional quanto para os titulares dos dados que foram afetados por esse incidente. E a lei não define um prazo, a lei fala que essa comunicação tem que ser feita num prazo razoável, ao contrário do GDPR, que prevê o prazo de 2 dias. E aí, no futuro, a autoridade nacional ela vai regulamentar esse prazo. Como a LGPD é muito inspirada no GDPR, provavelmente o prazo vai ser semelhante a esse, 48 horas, ou seja, um prazo muito curto para que a empresa consiga mapear tudo o que aconteceu e fazer as comunicações adequadas. Embora a lei não diga nada a respeito do processador de dados, o que a gente tem visto aí nos casos em que a gente atua é que o processador ele é instado a atuar no sentido de auxiliar o controlador a fazer as comunicações, a investigação, agindo sempre de maneira proativa e de boa fé. Então, eu vou parar por aqui, já estou me estendendo um pouco e volto depois para dar alguns exemplos práticos e também explicar como que as empresas podem se preparar para cumprir com essas novas disposições legais. Legal, obrigada, Ricardo. Agora a Bia vai falar um pouco sobre essa parte de regulação de cyber, nessa questão da alteração do risco, até escassez de profissionais. Então, Bia, vou passar a palavra para você.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês conversando desse tema que é muito importante, muito recente. Agradecer a Marcela, a Jaqueline. E, bom, para começar, eu queria contar para vocês aqui um pouquinho, dividir um pouco a experiência que a gente tem na regulação de sinistro de cyber. O seguro de cyber, na verdade, ele ainda é um seguro que ele está engatinhando no Brasil. A gente já vê uma adesão muito grande fora do Brasil, mas no Brasil ele ainda é um seguro que ele está engatinhando. E que tanto os segurados, as empresas no Brasil, quanto as seguradoras, elas estão aprendendo a fazer esse seguro e aprendendo a entender o que o segurado precisa para poder oferecer essas coberturas para os segurados. Então, a gente percebe que, por mais que a gente traga uma experiência de fora, por mais que as grandes empresas que estão acostumadas a ter esse tipo de seguro e essas coberturas fora do Brasil, elas, quando trazem isso para o Brasil e colocam na nossa realidade, a gente ainda está se acomodando, se adequando. E, até como pegando um gancho aqui do que o Ricardo falou um pouquinho antes, as empresas, geralmente, elas não entendem que elas estão expostas a um risco cibernético e que elas precisam do seguro. E quando elas entendem isso, às vezes elas não necessariamente entendem o que esse seguro cobre e como esse seguro vai ajudá-las num momento que elas sofrem um ataque cibernético, ou enfim, ela poder se restabelecer. Então, esse bate-papo é importante até para a gente colocar isso, essa visão do sinistro, e para ver na prática como que a seguradora pode contar com a seguradora e com esse auxílio da seguradora nesse momento do ataque. Bom, falando aqui um pouquinho da regulação do sinistro. Primeiro, eu também vou dar um passo para trás, né? Comecei falando aqui, vou dar um passinho para trás, só para dizer que, quando a gente fala de regulação de sinistro, por mais que ela pareça ser uma receita de bolo, então a gente sabe, bom, aconteceu o ataque, o que eu preciso fazer, a gente também tem que sempre ter em mente que cada sinistro é único. Então, assim, o acontecimento daquele sinistro, ele é único. A regulação daquele sinistro, ela também vai ser única, porque ele vai levar em consideração as características daquele risco, as características do sinistro, vai levar em consideração a intenção do segurado na hora da contratação do seguro, a intenção da seguradora em dar certas coberturas. Então, cada sinistro eu vou regular de um jeito diferente. Eu não posso dizer aqui agora para vocês, por exemplo, quando eu falo de um ataque e foi motivado, assim, teve uma raiz ali, uma motivação decorrente da pandemia, então eu já posso negar isso de cara porque isso é uma exclusão, ou não, eu tenho que aceitar todos por um clamor social, enfim. A gente não pode de cara já dizer se um sinistro ele vai ser negado ou se a gente vai pagar aquele sinistro só com informações macros. A gente precisa sempre olhar o sinistro com lupa, olhar com cuidado, olhar com calma, porque cada sinistro é um sinistro diferente. Eu sempre brinco que cada sinistro é um mundo, e é isso mesmo. Dentro de um sinistro pode acontecer diversas coisas que não acontecem em um outro sinistro. Então, o panorama que a gente vai passar aqui, o que a gente vai começar a discutir, são coisas aplicáveis a todos os sinistros, em teoria, mas a gente sempre tem que levar em conta as particularidades de cada sinistro e de cada segurado. Falando um pouquinho, então, da regulação do cyber. Diferente de outros ramos, por exemplo, quando a gente fala de um property, então deu um incêndio, a seguradora é avisada, o regulador também logo depois é avisado, entra em contato, ele já chega no risco um pouquinho depois, então ele não chega exatamente no momento que está pegando fogo, mas ele chega um pouquinho depois já para acompanhar então ali o rescaldo, para acompanhar o desenvolvimento do sinistro. No cyber não. A partir do momento que a empresa começa a ser atacada, por exemplo, a seguradora e o regulador de sinistro eles já precisam ser avisados. Por quê? Para a principal cobertura do cyber nesse momento no Brasil, que é quando a gente tem um ataque cibernético, a interrupção desse ataque ela é feita por meio da regulação do sinistro. Então, o segurado está sofrendo um ataque, ele entra em contato de forma imediata com a seguradora e com o regulador, e o regulador de sinistro, por meio dos seus prestadores de serviço, começam a fazer a segurança do sistema do segurado e interromper aquele ataque.
Inclusive, esse serviço prestado para a interrupção do ataque e para o restabelecimento dos sistemas do segurado, eles fazem parte, eles consomem o LMI da apólice, porque isso é o que a apólice está garantindo, nesse caso dessa cobertura, né? Ele está garantindo que ele vai auxiliar na interrupção do ataque e no restabelecimento do sistema do segurado. Então, assim, de novo, volto a bater na tecla aqui, é muito importante que a comunicação ela seja imediata à seguradora e ao regulador. Mesmo que, quando a gente tem algum segurado, por exemplo, que ele fala, o meu sistema ele é tão complexo, ele é tão difícil, que eu prefiro que a minha própria equipe vá lá e tente interromper esse ataque. Mesmo que for essa a decisão do segurado, ele precisa, de forma imediata, informar a seguradora, informar o regulador, que juntos nós vamos caminhar para entender se esse ataque está sendo contido, se não está, o que pode ser feito, o que deve ser feito para conter esse ataque, ou o que a gente precisa fazer para que o hacker que entrou nesse sistema, ele devolva os dados, ou enfim, que ele restabeleça, porque às vezes a gente precisa, no meio de uma extorsão, fazer um pagamento em dinheiro, em cybermoeda, enfim, e depois a gente, para que eu consiga restabelecer o sistema do segurado. Então, tudo isso faz parte da cobertura do produto e eu preciso que o segurado e a seguradora e o regulador estejam sempre andando juntos. Então, passado essa fase, né, que é um pouco diferente dos outros riscos, a gente depois vai começar a encaminhar essa regulação de uma maneira bastante semelhante com o que a gente vê em outros riscos. Então, depois disso, depois que entrou essa nossa empresa de TI, que vai ali estancar aquele ataque, né, e restabelecer e restabelecer o sistema do segurado, entram outros agentes. Então, por exemplo, eu preciso que entre, dependendo do tamanho do sinistro, da complexidade, um investigador. Eu vou precisar que entre alguém que, aliás, nesse caso do investigador, ele vai entrar desde o começo, mas ele vai começar atuando e vai trazer o produto dele mais no final, rastreando de onde veio esse ataque, que portinha que esse ataque entrou, para que a gente consiga, então, melhorar o produto e até mesmo, em alguns casos, realizar o pagamento da indenização, porque a gente vai conseguir achar a causa do sinistro e por meio da causa a gente consegue fazer o pagamento da indenização, se ainda houver, ou então fazer essa cobertura para o restabelecimento, os gastos, né, que a gente teve para o restabelecimento, que é a cobertura desse evento. Além disso, a gente também, em alguns casos, precisa utilizar um perito contábil. Mas para quê? Porque a empresa, ela sofreu esse ataque, então ela teve o seu sistema paralisado, ou ela teve algum dano que faça com que ela reclame lucros cessantes, por exemplo. Então, eu preciso ter um profissional de um perito contábil que vai conseguir auxiliar a gente, a regulação, a seguradora, o segurado, a entender o quanto aquele evento foi danoso para a empresa dele e o que ele precisa para restabelecer, né, para o lucro que ele teria. É também muito importante a gente pontuar aqui que a gente está falando de lucros cessantes, a gente não está falando de perda de uma chance. A gente tem escutado bastante isso de agora vamos supor que eu estou na minha casa trabalhando no sistema da minha empresa e por uma interrupção do meu sistema, porque a rede é diferente, eu perdi uma oportunidade de fechar um negócio. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que pensar para o futuro. Acho que até a Natália vai falar um pouquinho isso lá mais para frente, mas a gente está falando aqui agora de lucros cessantes e não de uma perda de uma oportunidade. Então, isso a gente tem que deixar claro. Bom, ainda no meio dessa linha aqui da regulação do sinistro de cyber, então depois que a gente passou por essa empresa de segurança da informação que vai ajudar a estancar esse ataque, a gente passou aqui pelos investigadores, né, que eles vão pegar essas informações e vão ali na causa do sinistro, o que causou aquele sinistro, para ensejar, então, para a gente saber se vai ter cobertura ou se não vai. A gente também pode ter um perito contábil que vai ajudar a gente ali na parte de lucros cessantes e a gente também pode ter um escritório de advocacia.
muitas pessoas perguntam às vezes, mas eu já tenho um regulador de sinistro, por que eu preciso de um escritório de advocacia? São coisas completamente diferentes e complementares. Quando a gente fala de uma regulação de sinistro, principalmente de um ramo principalmente de sinistros complexos, o que a gente usa muito, né, o segurado, a seguradora, enfim, um apoio de um escritório de advocacia, por quê? O regulador de sinistro, o que ele faz? Ele pega aquele evento, ele olha o que aconteceu e ele enquadra esse evento dentro da apólice. Além disso, o regulador de sinistro, ele é um ser independente. Então, ele trabalha para a seguradora e para o segurado, mas ele é independente. Ele não advoga para ninguém, nem para a seguradora, nem para o segurado. Muitas vezes, a gente precisa, no meio de um sinistro, principalmente de um sinistro complexo, de um apoio jurídico, uma opinião jurídica, um olhar diferente sobre aquela apólice. Não um olhar puramente técnico de seguro, mas um olhar mais jurídico. E aí que entra o escritório de advocacia para complementar essa regulação, porque eles olham juridicamente o que faz sentido, o que não faz, olha com uma visão legal mesmo, se o que está na apólice pode ser aplicado, não pode, porque às vezes também a intenção segurada e seguradora não contra a lei, mas enfim, pode deixar algumas brechas. A gente precisa utilizar, então, um escritório de advocacia para ajudar a gente nesse entendimento. Além disso, ainda falando um pouquinho aqui da regulação do sinistro, a gente pode precisar também, numa regulação de sinistro de cyber, um escritório de relações públicas, porque às vezes a informação, ela é vazada, então eu tenho ali um ataque e eles puramente vazam a informação, até como o Ricardo comentou, eles não pedem nada, não corrompem nada, eles simplesmente pegam a informação e vazam. E isso é um risco muito grande para a maioria das empresas, porque o risco reputacional, ele é tão importante, às vezes, quanto que o seu risco de parar a sua operação. Então, a gente conta também no seguro de cyber, na maioria das vezes, de novo, como eu falei, cada sinistro é um sinistro, cada produto é um produto, mas na sua essência, de um apoio de uma relações públicas para ajudar o segurado a se restabelecer restabelecer a sua imagem perante os seus clientes. Bom, fazendo esse overview, passando rapidamente por essa regulação de cyber, que também tem diversos outros detalhes, mas enfim, a gente não tem tanto tempo. O que eu queria comentar com vocês também um pouco é sobre essa escassez de profissional. Então, quando a gente fala do sinistro de cyber, a gente, de novo, né, voltando lá, a gente está dizendo que eu tive um ataque. A partir do momento que eu tive esse ataque, eu entro em contato imediatamente com seguradora e com o regulador de sinistro para que eles coloquem uma empresa ali de TI para estancar esse meu ataque. E quanto mais rápido isso acontecer, menor os danos que a empresa vai sofrer. Só que a gente tem que pensar que com esse cenário de pandemia e com esse cenário de alteração das atividades das pessoas, um profissional que está tão em alta quanto o médico é o profissional de TI. Então, o que a gente começou a perceber no mercado? Uma escassez de profissional. Por quê? Eu preciso ter sempre uma equipe de TI 24/7 esperando um ataque acontecer, porque o ataque ele acontece quando a gente menos espera, né? Tem até, enfim, diversos estudos que mostram que ataques eles acontecem nos finais de semana, ele acontece na sexta-feira à noite, principalmente, mas a gente não pode ficar só esperando a sexta-feira à noite ali, né? A gente tem que ter gente o tempo inteiro. E com a alta demanda, a gente começa a perceber no nosso mercado que pode ser que falte profissionais de TI para conseguir segurar essa bomba, né? Vamos dizer assim. Então, isso é um ponto bastante delicado no produto e que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Então, aqui isso fica mais como um alerta para os segurados, né? Que no momento da contratação do seu sinistro do seu seguro de cyber, olhar com bastante cuidado quantos profissionais ou quantas empresas de TI vão estar à sua disposição caso aconteça um ataque na sua empresa. Além disso, tem que questionar a sua seguradora e tem que trabalhar junto com a sua seguradora se você tem só uma empresa, se você vai ter mais de uma, porque a gente também tem que lembrar que às vezes os ataques eles não acontecem de forma isolada, mas eles são plurais, eles acontecem em diversas
em diversas empresas ao mesmo tempo. E aí, com isso, eu preciso de diversos profissionais de TI ali para me ajudar a combater, a estancar aquele ataque. Então, isso é uma coisa que preocupa o nosso mercado e que o alerta que fica aqui, que eu gostaria de deixar para vocês, é que procure saber quais são as empresas que vão te ajudar ali nesse momento né, quando você vai contratar o seu seguro, procurar saber quais são essas empresas, procurar saber se a seguradora que você está contratando, ela tem mais de um prestador de serviço ou não à sua disposição, para que você consiga ter a prestação de serviço no momento que você precisa. Além disso, uma coisa também bastante importante que eu queria deixar aqui para a gente debater, para a gente conversar, é a questão da alteração do risco. Porque até 2 meses atrás, a maioria das empresas, o risco delas estava dentro do próprio servidor e dentro da empresa. Então, eles estavam ali, estavam todos os funcionários trabalhando dentro da empresa, os sistemas hosteados dentro da empresa, a internet que estava sendo utilizada era a internet da empresa. E hoje isso mudou completamente. Então, as pessoas elas estão utilizando os computadores da empresa nas suas casas, por meio da sua internet local. Então, isso já traz uma portinha nova para um ataque cibernético, essa internet que não sei se tão protegida quanto uma internet da empresa, né? Além disso, a gente vê muitos profissionais utilizando um computador próprio, porque a gente vê isso acontecer. Muitas empresas que não estavam preparadas para colocar a quantidade de todos os seus colaboradores em casa e às vezes não tinham nem equipamento suficiente para todos eles. A gente sabe de seguradoras em que aconteceu isso. Então, que o colaborador ele utiliza o seu computador pessoal. E com isso, a gente acaba alterando um pouco a característica do risco, porque antes a seguradora ela estava garantindo um risco que estava alocado dentro de uma empresa com uma proteção de TI, com diversos firewalls né, enfim, e que agora isso muda um pouco, transforma um pouco. Além disso, a gente percebe também que existe um pouco uma mudança no quais são no risco, mas assim, no que ela está exposta. Então, por exemplo, eu como colaboradora de uma empresa, eu utilizando o computador da empresa na minha casa, mas por meio da minha internet. E dentro da minha internet pode entrar alguém e pode, por meio assim, no meu sistema da minha empresa que está mais vulnerável, pode entrar alguém que acesse informações minhas, que eles não teriam se eu não estivesse na minha casa. E com isso, eu, como colaborador, acabo sofrendo uma perda, um prejuízo, ou eles conseguem entrar, por exemplo, no meu banco, conseguem pegar uma senha do meu banco, coisa que eles não conseguiriam na empresa, e eu acabo sofrendo esse ataque e tenho uma perda financeira. Isso estaria coberto? Não estaria coberto? É uma coisa para a gente questionar, porque o risco mudou. Eu tenho esse outro risco também desse ataque para o meu colaborador que antes eu não tinha. Então, isso até a Natália vai falar um pouco mais para frente, mas é uma coisa para a gente pensar, essa alteração de risco. E até mesmo de se pensar sobre cobertura ou não do seguro, quando a gente olha essa alteração do risco, porque a seguradora ela estava garantindo uma coisa aqui, até o dia 12, 13 de março, ela estava garantindo um risco, que era o risco do ataque dentro da empresa. E hoje ela está garantindo um outro risco, que são ataques singulares às máquinas que estão na casa de cada um dos colaboradores. Então, isso é uma coisa a se pensar. De novo, como eu falei aqui no começo, não é tão simples a gente falar é coberto ou não é coberto só por esse panorama. A gente tem que olhar no detalhe, cada sinistro, cada risco, cada intenção de contratação e cada apólice. Bom, acho que de regulação era isso que eu queria falar. Eu passo a bola agora para a Marcela. Obrigada, Bia. É muito legal essa exposição, a gente concorda muito com você, com esses pontos que você trouxe, né, sobre a regulação de sinistro, realmente ela é singular, depende muito do clausulado que cada segurado tem, assim como efetivamente o evento que aconteceu. Então, muito obrigada pela sua colocação, foi muito interessante. E aqui a gente trouxe um pouquinho as ações de prevenção, que a gente vê como sendo bastante importantes, né, que as empresas podem utilizar para mitigar eventuais riscos, né, Ricardo? Exatamente, Marcela, é essencial
E até antes da gente entrar efetivamente aí na parte de como as empresas podem se organizar, é importante também que todos tenham ciência de que, antes mesmo da vigência da LGPD, as diretrizes, especialmente as orientações sobre resposta a incidentes previstas na LGPD, já estão sendo observadas por algumas autoridades. Aqui no Brasil, especialmente, a gente tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que criou uma unidade especial de proteção de dados e inteligência artificial, que tem acompanhado, monitorado a internet para agir contra empresas que são vítimas aí de incidentes cibernéticos. Via de regra, eles ajuizam ações civis públicas, instauram inquéritos civis e buscam firmar TACs com essas empresas, tá? Vocês podem olhar depois, eu vou mandar aqui no chat o link do site desse Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e vocês vão ver lá que já tem alguns casos, inclusive, tornados públicos, né, de atuação desse órgão contra empresas que sofreram ataques. Por exemplo, a Netshoes, Banco Inter, Atlas Quantum, enfim. Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre como a LGPD, na verdade, já vem sendo aplicada especificamente no que diz respeito à parte de incidentes cibernéticos. E aí, como que as empresas, então, podem se organizar para lidar com isso? A Bia já antecipou muito aí do que pode ser feito, foi super legal a fala dela, porque, de fato, a preparação ela passa basicamente por 3 fases. A fase de preparação, a fase de resposta ao incidente e a fase de atividades pós-incidente. Quando a gente pensa em preparação, obviamente a empresa ela tem que estar minimamente organizada para lidar com um incidente de segurança da informação. E essa organização ela tem pelo menos 2 documentos fundamentais. Uma política de segurança da informação, que vai regulamentar o uso de dispositivos corporativos, os sistemas de proteção de rede, backups e todas as rotinas de informática da empresa. Existe até uma ISO que trata desse tema, a ISO 27001, que pode ser uma boa referência para quem quer implementar ou revisar essa política específica. O segundo documento é um protocolo de resposta a incidentes, que deve englobar todas as ações aí caso a empresa venha a sofrer um incidente de segurança, né? E aí esse protocolo ele tem que ter a definição do time interno, quem dentro da empresa que vai ser acionado para lidar com esse incidente. Via de regra, as empresas também instituem um comitê de privacidade que vai tomar as decisões estratégicas sobre o que vai ser feito com relação àquele episódio específico. E também as empresas precisam ter uma lista de parceiros relevantes, como a Bia bem colocou, que algumas apólices de seguro já cobrem, né? Mas é bom a empresa também ter ali, né, em paralelo, parceiros para que ela mesma possa acionar, como escritórios de advocacia, para fazer análise jurídica dos riscos, técnicos e consultorias em tecnologia forense, para fazer as coletas e a preservação das evidências, assessoria de imprensa, se for o caso. Obviamente que isso tudo vai muito do porte da empresa, né? Quanto maior a empresa, mais condições ela tem de estruturar um corpo interno e externo que vai poder atuar no incidente. Esse protocolo ele também tem que prever o plano de ação, né? Quais as ações vão ser executadas e muito cuidado com as comunicações internas, né? Tudo que é trocado de comunicação dentro da empresa sobre o incidente, caso a empresa seja investigada, por exemplo, pelo Ministério Público lá do Distrito Federal e Territórios, essas comunicações elas podem vir a ser objeto da investigação. Então, é muito importante que o jurídico, seja interno ou externo, seja envolvido nas comunicações para preservar o sigilo profissional de tudo que é discutido sobre o incidente. É muito importante que se crie um plano de continuidade de negócios, e isso passa essencialmente por backups que possam ser levantados rapidamente e também uma rede segmentada que possa ser ativada, né? Não adianta nada a empresa identificar um incidente, encerrar aquele incidente, mas migrar os dados para uma rede que continua contaminada. Então, é importante que se tenha isso desenhado em termos de técnica de informática. E, obviamente, na fase de preparação, treinamento intenso de todas as pessoas envolvidas e testes para ver se os sistemas funcionam ou não. Na fase 2 de resposta a incidentes, a Bia já falou aí das principais ações, eu não vou repetir em função do tempo, mas no que diz respeito ao cumprimento da LGPD,
precisa se tomar uma decisão sobre comunicar ou não as autoridades e as pessoas que foram objeto aí dos dados vazados, né? Isso precisa ser definido, via de regra é feito pelo Comitê de Privacidade, após a conclusão da investigação sobre o incidente, e lembrando que o prazo para se fazer isso geralmente é muito curto. Aqui no Brasil, provavelmente a gente vai replicar o padrão da GDPR, vai ser um prazo de 48 horas, é um prazo bem apertado. Então, a empresa precisa estar muito organizada para poder cumprir com tudo isso. E um aspecto muito importante também que a gente viu em alguns casos, até em um evento que a gente fez no escritório, tinha um participante que confidenciou que viveu um ataque cibernético na empresa em que ele trabalhava e falou que um dos principais problemas foi a falta de comunicação interna. Então, o ataque estava na imprensa, todo dia tinha notícia, ele trabalhando em casa, ele estava no time de resposta ao incidente, mas não tinha ali uma comunicação harmonizada entre as pessoas. Então, ele chegava em casa e todo mundo perguntava: o que está acontecendo na empresa? Nossa, todo dia a gente vê na imprensa, e não tinha ali uma comunicação alinhada, né, sobre o que as pessoas, os funcionários da empresa falariam para o público. Então, isso é muito importante, ter um alinhamento da comunicação. E por fim, na fase pós-incidente, né, todo incidente, embora ele gere aí um problema grande para a empresa, ele também gera muitas oportunidades de aprendizado e de melhoria. Então, sempre após o incidente, a empresa precisa revisar as políticas, revisitar os protocolos e avaliar se há algo que possa ser melhorado ou aprimorado. É isso. Muito legal, obrigada, Ricardo. Até nessa parte, no que tange a LGPD, a criação desse tipo de política, a gente tem uma equipe maravilhosa aqui dentro do escritório de proteção de dados, que é coordenado pela Paula Mena Barreto, nossa sócia, que é expert nesse assunto de LGPD. Para quem não a conhece, acho que vale muito a pena procurá-la no LinkedIn, porque eles estão sempre postando muita informação, elas acompanham de perto o que acontece, e assim, muito bacana o trabalho que elas fazem. A gente ia falar aqui um pouquinho de possível aumento das multas e um pouquinho de regras de governança, mas eu acho que o Ricardo e a Bia já falaram foi tão rico que a gente vai passar aqui para a Natália falar um pouquinho das recomendações que eles costumam fazer relacionadas à alteração nos clausulados, possíveis coberturas adicionais futuras. Então, Natália, com você. Bom dia, obrigada, Marcela. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Campus Melo para a gente. E eu queria deixar claro que eu vou falar um pouquinho de clausulado, mas é muito importante frisar que quando a gente fala de clausulado, cada apólice é uma apólice, né? Muitas vezes tem condições particulares de apólices que são diferentes uma das outras, então eu vou falar aqui no geral, talvez alguém tenha algum caso diferente, que aqui cobre, não cobre, então é bom frisar que se tratando de clausulado, existem clausulados que não são padrão, né? Analisando assim o clausulado das principais seguradoras que trabalham com cyber aqui no Brasil, a gente observa que não tem nenhuma menção com relação ao home office, né, o teletrabalho, enfim. Não existe, não é claro o conceito na apólice, no clausulado, não são claras as exclusões com relação a isso. Então, existem sim exclusões que talvez pudessem impactar numa regulação. Não acredito que numa negativa, porque como regulador a gente analisa não só o que está no clausulado, mas o cenário como um todo, a gente leva em consideração as intenções do segurado. Então, é bem complexo, assim, não seria correto falar de uma forma muito, como é que pode ser, dura, que é assim e pronto. Mas a gente tem exclusões no clausulado relacionado a, por exemplo, falha de energia, blackout. Isso levando em consideração a organização, o segurado em si, a estrutura que foi apresentada no momento da subscrição. Hoje a gente teve uma mudança no meio do caminho, brusca, em que praticamente todas as empresas que podem, né, colocar seus funcionários de home office, colocaram os funcionários em casa. Então, tiveram que arrumar estruturas, assim, da noite para o dia, que talvez não muito seguras,
E aí eu levanto a questão, né? Falha de energia, tá? Então, se o usuário está dentro da própria casa, usando a própria rede, tem uma falha de energia no bairro, enfim, e abre uma porta, abre uma brecha e as informações são roubadas, como que isso se enquadraria, né? É muito complicado. Existe uma das questões do clausulado tem alteração do risco, ele prevê alteração do risco, mas nunca tem alteração do risco com relação a todo mundo sair do escritório e trabalhar cada um na sua casa. Tem alteração do risco com relação à falência, com relação à fusão, com relação à recuperação judicial, mas não nessa situação que a gente está vivendo agora. Então, isso não é previsto no clausulado, né? Existe perda de direito também se o segurado não comunicar à seguradora de qualquer alteração nos negócios, no objeto do seguro, mas ele tem 30 dias para comunicar. E como que seria feito isso? Então, o que a gente acredita? A gente acredita que os clausulados, a partir de agora, assim como a Jaque falou, não dá para mudar no meio do caminho, né? Mas que a partir de agora eles tenham que ser revistos e refeitos, talvez, em algumas partes, considerando que muitas empresas vão continuar com home office. A gente viu no noticiário empresas grandes, né, empresas conhecidas, que optaram por ficar com home office até o final do ano, ou algumas para sempre, analisaram que a estrutura agora vale a pena, enfim. Então, eu acredito que isso mude a subscrição do risco, desde a subscrição do risco até o clausulado para a regulação de um sinistro, que exista uma análise na questão de quantos por cento dos funcionários ficarão em home, como que é a segurança de quem está em home. Eu já trabalhei num regime em que era acesso remoto, então a rede que eu acessava, ela não era aqui, ela ficava em Londres, na verdade. Então, todos os acessos, eles eram bloqueados quando eu estava logada na rede, que era quando eu tinha acesso ao sistema. Mas quantas companhias hoje conseguem ter essa estrutura, né? Então, quando você está usando a rede local, você fica muito exposto. E se tratando de clausulado, em momento nenhum isso está claro. Nem para uma negativa e nem para uma cobertura. Você pega para ler as coberturas, o que abrange, o que não abrange, e em momento nenhum é falado sobre o teletrabalho. Então, assim, a nossa visão para a regulação é que esses clausulados eles sejam reanalisados, sejam refeitos de forma a considerar o cenário novo, porque a gente sabe que isso vai vir para ficar, né? Talvez não todas as empresas com todo o quadro de funcionário com home office, eu não acredito, mas uma boa parte sim, e eu acho importante que tenha nos clausulados uma referência a isso, uma explicação, o que é considerado home office, quais são os pré-requisitos para cobrir, o que está coberto, o que não estaria coberto numa questão, o que o TI precisa deixar já instalado no computador do funcionário, enfim. Existem funcionários que usam os próprios computadores, porque foi tudo de última hora, né? Então, a gente sabe que tem funcionário que está usando o próprio computador para poder acessar o sistema do trabalho. Então, a gente enxerga uma brecha grande, assim, de segurança e uma brecha grande nos clausulados, tanto para cobrir quanto para negar. Então, eu acredito que seja mais essa mudança precisa ser feita e considerado que seja necessário incluir o home office como uma, como eu posso dizer, como uma condição, enfim, né? Incluir ele lá como uma condição de análise, né? Como parte do risco, desde a subscrição. Com relação a possíveis coberturas adicionais, a Bia chegou a falar, né, um pouquinho da exposição dos dados do colaborador. Então, muitas vezes você está usando a sua própria máquina, como eu acabei de falar, ou você está tendo acesso ao sistema da empresa, mas você tem informações pessoais suas na sua rede, no seu computador, e você pode sofrer um ataque através do sistema da empresa e que suas informações pessoais venham a ser vazadas. Então, nosso entendimento é que isso não deva ser padrão, não deva estar no clausulado como uma cobertura, enfim, ou seja, mas que possa ser analisado também como uma cobertura adicional, como uma opção do segurado contratar para a proteção dos funcionários, principalmente
funcionários de diretoria, de cargos um pouco maiores, que a gente sabe que a exposição é um pouco maior também. Então, nesse momento, está todo mundo desprotegido. Então, a gente acredita que essa seja o futuro, que os clausulados têm que ser revistos, levando em consideração esse cenário novo, levando em consideração que o trabalho de home office vai aumentar muito, as empresas tiveram que sair correndo para colocar todo mundo em casa, então acredito que vai haver, como o Ricardo falou, né? Não é se vai haver um ataque, é quando vai haver um ataque. Então, talvez os clausulados não estejam preparados para receber essa demanda e vai gerar uma discussão muito mais difícil do que se tivesse determinado. Então, assim, com relação à alteração de clausulado e possíveis coberturas, essa é a nossa visão, é o que eu tinha para falar. Acho, sim, que tem que ser reavaliado e tem que ser incluído, né, a questão do home office, esse mundo novo que a gente vai passar a viver agora, que veio, assim, para ficar. É isso que eu tinha para falar. Eu volto para a Marcela para a gente abrir perguntas e agradeço aí o tempo. Muito obrigada, Natália. Até bem em linha com isso que você acabou de falar agora, a gente tem uma pergunta aqui no chat sobre quando ocorre um ataque cibernético que afeta diversos países, como os servidores podem estar conectados. Um único ataque pode afetar diversas localidades. Aí, nessa situação, seriam abertos diversos sinistros? Até só voltando aqui um pouquinho antes de passar a pergunta, a gente vai ficar mais 5 minutinhos, a gente vai responder aqui 3 perguntinhas rápidas. Essa daqui eu vou passar para a Bia. Acho que você tem aí uma super experiência nesse assunto, Bia. Vou deixar a palavra com você para responder essa para a gente. Certo. Nesse caso, provavelmente o segurado ele deve ter uma apólice global, então ele vai ter uma apólice que garanta os riscos dele em todos os territórios em que ele tem operação. Nesse caso, ele precisa sim avisar a apólice global, que geralmente vai ter as apólices locais com a mesma seguradora nos países em que ele tem a exposição, ou seguradoras parceiras. Aí ele vai precisar avisar essa apólice global e vai precisar avisar cada apólice do país onde está sofrendo o ataque. Então, não basta ele avisar só na master, mas ele tem que avisar na local. Principalmente porque em todos os locais vai precisar começar a ver a interrupção, né? A tentativa da interrupção do ataque. E pode ser que isso aconteça de forma diferente em cada país, mesmo que isso venha de um único servidor. Obrigada, Bia. Bem esclarecedora a resposta. A gente tem mais uma aqui relacionada à questão da vigência da LGPD, né, que tem sido postergada, como isso afeta os riscos cibernéticos. Jaque, vou passar essa para você responder. Obrigada, Má. Bom, a pergunta está falando basicamente, né, se essa insegurança com relação à vigência da LGPD quais os impactos disso no seguro cyber. Como a Marcela falou, a gente tem uma equipe aqui bem especialista em LGPD, mas com relação especificamente ao seguro, o seguro cyber ele é muito mais do que simplesmente para LGPD. Ele já existe, pelo menos aqui no Brasil, desde 2012, antes de falar sobre LGPD, porque ele cobre muitas outras coisas. Vigência da LGPD, ele vai trazer um BRAS, por exemplo, você cumprir alguns requisitos, como a questão de incidente, ou até mesmo, dependendo do tipo das coberturas, você pode ter uma cobertura para multa administrativa. Agora, as outras coberturas do seguro cyber, eles não são especificamente para a LGPD. Eles são muito mais do que isso. Tá? Obrigada, Jaque. A gente tem também uma outra pergunta relacionada a quando o segurado prefere que a interrupção do ataque seja feita por sua própria equipe, se isso afetaria o limite máximo de indenização dentro da apólice. E aí, depois, perguntando sobre o valor do prêmio, poderia ser menor a depender da equipe técnica do segurado. Eu acho que aqui vale até um esclarecimento sobre
o funcionamento do seguro, né? O prêmio, ele é pago mediante a contratação do seguro. Então, acho que essa preferência pela interrupção do ataque não ficou muito clara. Seria se isso é uma decisão que é feita antes da contratação. Não entendi muito bem, mas Jaque, quer responder essa? Eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho, não sei se a gente não entendeu muito bem a pergunta, mas o prêmio do seguro, ele é para a cobertura. O contrato de seguro, ele é a cobertura. Então, se você tem a cobertura para determinados pontos, mas o segurado decide por conta própria fazer sem acionar o seguro, isso não tem um reembolso ou diminuição do prêmio. O cálculo do prêmio pela seguradora, ele também não leva só em conta a sinistralidade passada, por exemplo. São muitos cálculos. A taxa de seguro, ela tem muita coisa por trás, principalmente questões atuariais. Então, não necessariamente, se o segurado decidiu usar uma empresa própria e não acionou o seguro, isso vai diminuir, por exemplo, o prêmio dele numa renovação. Uma coisa, assim, tá distinto da outra, né? E se realmente, com relação à LMI, sim, se ele não usar o que está previsto na pólice, ele não vai consumir o LMI e o LMG da pólice dele. Obrigada, Jaque. Posso Claro. complementar só um pouquinho, que eu acho que eu entendi um pouco diferente assim, a pergunta. Provavelmente, se o segurado ele opta por utilizar a equipe interna dele, o valor que a seguradora vai gastar na regulação desse sinistro e por fim, que seria a indenização ali, a utilização do LMI para recomprar, parar o ataque e recompor o estado que estava anteriormente, ele vai ser menor. Então, pode ser que ele tenha uma diminuição no prêmio dele, porque o risco dele está diferente. Aí, como que a Jaque falou, ele vai olhar risco a risco. O risco dele para a seguradora, ele está um pouco menor do que outro na questão da regulação do sinistro, na questão da interrupção do ataque. Mas pode ser que em outros aspectos o risco dele esteja mais agravado. E aí, por isso, ele vai pagar um prêmio maior até que outro. Então, não só esse aspecto é levado em consideração para o prêmio, mas outros. Se eu olhar individualmente só a questão da regulação do sinistro, na parte da interrupção do ataque, eu posso dizer que sim, ele deveria ter um prêmio menor. Mas não é só isso que a gente olha. Então, olhando o todo, eu não posso fazer essa afirmação. Legal, obrigada. Gente, nós já passamos aqui bastante o nosso tempo, né? Eu falei que a gente ia ficar mais 5 minutinhos para responder algumas perguntas. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram com a gente do webinar. Bia, Natália, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em vir debater esse tema tão relevante que é regulação de sinistro cyber. Ricardo, por compartilhar também com a gente o seu conhecimento. Muito obrigada. Espero contar com vocês aí em próximos webinars. Esse material, o vídeo, vai ser disponibilizado mais tarde pelo nosso LinkedIn. Então, para quem quiser ter acesso. Então, é isso. Um bom dia para todos. Muito obrigada. Obrigada, gente, pela participação, pelas perguntas. Foi ótimo. Bia, Natália, Ricardo, muito obrigada. Realmente foi muito rica a nossa discussão. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Muito Também obrigada. agradeço. E as perguntas que não foram respondidas, por falta de tempo, a gente vai tentar mandar por e-mail ou entrar em contato com as pessoas para poder esclarecer. Foi um prazer, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.